Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que horário você está me assistindo, mas eu estou aqui. Meu nome é Bruna Caroline. Para quem ainda não me viu, eu acredito que todo mundo já tenha assistido às aulas anteriores. E essa é a quarta aula de higiene e profilaxia antes da prova. Para que você fique inteirado dos assuntos da prova, ou você adquire a apostila, se você ainda não tem, tá? E ou você assiste as aulas anteriores e essa aqui mais uma vez, né? Para você ficar por dentro do conteúdo, tá certo? Então vamos lá. O tema de hoje é Central de Material e Esterilização, mais conhecido como CME, abreviação, né? E nós iremos começar falando sobre a CME. Eu não sei se está atrapalhando meu visorzinho aqui, eu acredito que não. Tá, agora deu. Ok, vamos lá. A resolução de número 50, de 21 de fevereiro de 2002, do Ministério da Saúde e Anvisa, né, considera o Centro de Material Esterilizado como uma unidade de apoio técnico, que tem como finalidade o fornecimento de materiais médico-hospitalares adequadamente processados, proporcionando, assim, condições para o atendimento direto e assistência à saúde dos indivíduos enfermos e sadios. Então, a gente tem aqui uma resolução que, né, regulamenta e define a central de material esterilizado ou central de material esterilização, né? Então, a gente já pode notar aí a importância que ela tem, né? Ela proporciona condições de atendimento direto à assistência da saúde. E como ela tem a finalidade do fornecimento de materiais, né? Sem ela é meio impossível, podemos dizer que propriamente é impossível que haja uma assistência aí completa numa instituição de saúde sem uma CME, ok? Então, a CME é uma área responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentais médico-hospitalares. É na CME que se realiza o controle, o preparo, a esterilização e a distribuição dos materiais hospitalares. Então, tudo aquilo que a gente conhece de instrumental cirúrgico e campos estéreis e tudo mais, tudo aquilo é proveniente da CME, tá? A CME é responsável por acolher aquele material, limpar, fazer a desinfecção e a esterilização correta e, posteriormente, o armazenamento para a distribuição desses materiais na assistência à saúde, tá? No lugar onde ela é implantada, ok? A CME ela pode ser de três tipos, de acordo com sua dinâmica de funcionamento. Ela pode ser descentralizada, onde é utilizada até o final, onde foi utilizado, né, até o final da década de 40. Neste tipo de central, cada unidade ou conjunto delas é responsável por preparar e esterilizar os materiais que utiliza. Nessa descentralizada, ela não ficava dentro de nada, ficava num local isolado à parte, tá? Por isso caiu em desuso, né, a partir da década de 40. A CME semi-centralizada teve início na década de 50 e cada unidade prepara seus materiais, mas os encaminha para serem esterilizados em uma unidade local. Ou seja, essa daqui, ela não diretamente faz os serviços, tá? Desculpa, ela tem todo o seu material onde ela prepara, ou seja, faz uma limpeza prévia, porém ela não faz de fato a esterilização. Ela, né, encaminha os seus objetos para serem esterilizados numa unidade local, né, mais próxima, não manda para outro lugar, né, e também não faz no ambiente próprio, tá? A CME centralizada, desculpa o barulho aí do meu telefone, a CME centralizada, que é utilizada atualmente, é onde os materiais do hospital são processados no mesmo local, ou seja, os materiais são preparados, esterilizados e distribuídos, além de controlados
quantitativa e qualitativamente na CME. A centralizada é o que a gente tem hoje, né? Que para mim não teria como existir de outra forma. A centralizada ela é localizada dentro da instituição de saúde, tá? Não num anexo, isso aqui, não. Ela tem um acesso direto pelo hospital. Claro, acesso restrito, porque não é qualquer pessoa que pode entrar na CME, mas ela fica dentro, tem que ficar dentro da instituição de saúde. Ela só pode existir dentro da instituição de saúde. Um hospital, um ambulatório, uma clínica, né, que tem ali pequenos procedimentos cirúrgicos, precisa ter uma CME, tá certo? Lembrando que na CME centralizada é onde tudo é feito lá. Desde a limpeza até a distribuição, esterilização é feita no próprio local, tá certo? Adiante aqui eu coloquei os objetivos da enfermagem na CME, que eu esqueci de colocar na apostila, não vou mentir. Pesquisei, um montão de conteúdo, coloquei na apostila, todos os conteúdos relevantes, tá? Mas achei também relevante colocar isso aqui, então tira o print, tá, dessa página ou pausa aí se precisar para responder a atividade, porque não tem na apostila esse conteúdo específico, tá bom? Então, vamos lá. O serviço de enfermagem e central de material acredita na segurança da esterilização como garantia do bom atendimento aos pacientes. O enfermeiro possui papel fundamental no gerenciamento do setor e coordenação das atividades, pois é o profissional que detém o conhecimento de todas as técnicas e princípios de enfermagem, atuando na conscientização da equipe, no desenvolvimento das normas e rotinas e alertando quanto à importância na execução das técnicas corretas em todas as atividades, a assistência prestada ao cliente, tá? Aqui, a gente, nesse último textinho, assistência prestada ao cliente, você pode pensar assim, mas eu não vou lidar diretamente com o paciente, eu vou ficar só na central de material, porque quem trabalha na central de material, ou trabalha lá ou trabalha no centro cirúrgico, e vice-versa, ele não tem como trabalhar numa outra parte do hospital e frequentar a CME e vice-versa, entendeu? Então, assim, ele não sai da CME, o profissional ele não sai da CME a não ser por uma necessidade, né, fazer suas refeições, que não é permitido lá dentro, obviamente, né, mas além disso, o profissional ele não tem aquele contato exatamente direto ao cliente, porém, tudo aquilo é feito para o cliente. Todo procedimento que é feito pela enfermagem dentro da CME é voltado para o cliente, porque é o cliente que vai receber, tá? Então, aqui a gente pode ver que é o enfermeiro, coordenador e responsável, né, por todo o ambiente, com toda a sua equipe técnica, que realiza a, todo o procedimento, né, toda a rotina do ambiente, e o enfermeiro ele está ali para fiscalizar, anotar, né, e fazer a conscientização, tá auxiliando, olha, se o procedimento está sendo feito certo, se há alguma falha no procedimento, tudo isso é de obrigação de fiscalização do enfermeiro, certo? E os técnicos de enfermagem são distribuídos, né, entre a limpeza, desinfecção e esterilização. Cada um é responsável por um setor, tá? Geralmente são autodistribuídos ali, quando chega, a própria equipe se divide, né? Hoje você vai ficar na desinfecção e nós iremos ficar aqui na parte de embalamento, esterilização e dispensação para o arsenal, tá? Então, isso é bem tranquilo, a equipe pode se resolver entre si numa boa. Não exige, assim, uma obrigatoriedade de, o fulano vai ficar só em setor tal, o fulano vai ficar só com responsabilidade tal. Não. É até bom que tenha esse rodízio, né, para que o profissional não desenvolva, né, tanto lesões por esforço repetitivo, quanto também possa, né, ter um pouco mais de dinâmica no seu ambiente de trabalho. Dentre outros objetivos, nós temos os objetivos
da CME junto com a enfermagem, né? Fornecer o material esterilizado a todo o hospital, promover a interação entre áreas como expurgo, preparo e montagem instrumental, adequar as condições ambientais às necessidades do trabalho na área, planejar e implementar programas de treinamento e reciclagens que atendam às necessidades da área junto à educação continuada, promover o envolvimento e compromisso de toda a equipe com os objetivos e finalidades do serviço, favorecer o bom relacionamento interpessoal e promover materiais e equipamentos que atendam às necessidades do trabalho na área, tá certo? Essa parte aqui também não tem na apostila, tá, gente? Então, tirem print, pausem aí, que pode ser que caia na atividade. Ou na prova, quem sabe. Se eu não boto lá, né? E vamos lá. O objetivo da CME, no geral, é fornecer materiais livres de contaminação para utilização nos diversos procedimentos clínicos e cirúrgicos e padronizar os procedimentos para o processamento dos materiais. Então, a CME é a grande responsável por todo e qualquer material de origem esterilizada que possa se precisar num ambiente de assistência à saúde, seja no hospital ou clínico ou ambulatório, tá? A CME é que fornece todo tipo de material, gaze, compressa, pinças, tesouras, todo o material cirúrgico, né, estéril, é proveniente da CME. Onde ela fica localizada? Ela deve ficar nas proximidades dos centros fornecedores, né, ou seja, de onde ela precisa perto dos lugares onde ela precisa mandar material, como almoxarifado e lavanderia, porque alguns lençóis eles passam primeiro pela lavanderia, os campos passam primeiro pela lavanderia, os capotes também passam pela lavanderia e depois eles vão para a CME para serem esterilizados, tá? Aqueles capotes utilizados nas cirurgias, os campos utilizados nas cirurgias, tudo aquilo vem da lavanderia e vai para a CME, tem toda uma técnica para ser dobrado, né? Organizado direitinho, embalado para poder ser esterilizado, correto? Deve possuir facilidade de transporte e comunicação com os centros recebedores, como o centro cirúrgico, a emergência, o centro obstétrico e demais unidades que forem precisar, tá? Deve ter acesso e dispor de vestiários e sanitários próprios para as áreas. Geralmente, a CME tem o mesmo vestiário, o pessoal da CME usa o mesmo vestiário do centro cirúrgico, porque são ambientes restritos. Uma vez que você entra lá uniformizado, padronizado, com seu uniforme restrito, tá? De uso restrito, que é para ser de uso restrito, você só pode sair dali no final do expediente, ou se você for sair, você tem que trocar de roupa, porque você só pode estar naquele ambiente com roupa privativa, certo? Então é isso. Quando você vê, a CME não tem, pode ter um banheiro fora a parte, porque eu não vou toda vez dar a volta, né, para poder ir lá no centro cirúrgico para fazer um xixi. Às vezes nem dá tempo. Né? Então, um banheiro sim, um vestiário geralmente é compartilhado, né, entre o centro cirúrgico e a CME. Como é a estrutura e organização? Ela deve ser uma área autônoma e independente do centro cirúrgico e gerenciada por um profissional habilitado. Geralmente, quase sempre, o enfermeiro, tá? Independente por quê? Porque ela não pode depender de outros ambientes. Tudo aquilo que sai do centro cirúrgico ou vai para a lavanderia ou vai para a CME, tá? Mas a CME ela tem que funcionar de forma autônoma. Ela não pode depender de outro serviço, a não ser da lavanderia, né, para poder funcionar, tá? Apenas da equipe que está ali e que todos sejam profissionais habilitados, né? A portaria número 1884 de 94 do Ministério da Saúde é que estabelece que todos os estabelecimentos
assistenciais de saúde em que exista um centro cirúrgico ambulatório ou algo relacionado, uma emergência, né, devem possuir uma CME, ou seja, não tem CME, não é regularizado. Tá? O Ministério da Saúde geralmente veta o funcionamento desse local, porque como é que existe um hospital que tem centro cirúrgico e não tem CME? Não tem como. Um ambulatório que faz pequenas cirurgias, que algumas precisam ser estéreis, geralmente toda cirurgia precisa ser estéril, né? E não tem uma CME. Uma clínica que faz pequenos procedimentos cirúrgicos, não tem uma CME. Como assim? Né? Então tem que ter ali, além do ambiente, os profissionais preparados para isso também. Então, vamos adiante. A CME ela é composta por 5 áreas. São elas: área contaminada, que é onde se recebe o material, tá? Para limpeza prévia. Área de preparo, que é onde é feita a inspeção, preparo, empacotamento e identificação de cada produto ali, de cada material. A área de esterilização, né, que é onde geralmente ficam as autoclaves, por onde se passa o material. Área de armazenamento ou arsenal, que é o local de estocamento do material esterilizado a ser distribuído, tá? E a área de dispensação, que é a área onde se processa a distribuição do material estéril, que é quase a mesma coisa do arsenal aí. A área de armazenamento e dispensação estão juntas, tá? Mas ali a área de dispensação, ela fica à frente da área de armazenamento, que é onde é feito o registro daquilo que sai, né, a quantidade e para onde foi geralmente, tá? Outra classificação, aqui a gente já fala sobre vamos começar a falar sobre a classificação de materiais, né? Que é onde você identifica o material certo para o usuário e a organização. Você organiza o processo de aquisição e guarda e manuseio de materiais. Essa classificação, ela tem o intuito de facilitar a comunicação com os fornecedores, usuários e os setores contábil e financeiro. Tenho que corrigir esse espaço bem que ficou. Estabelecer instrumentos de planejamento e de controle apropriados. Reduzir custos com material. Né? Essa classificação ela ajuda bastante, né, nessa questão de reduzir os custos e melhorar o nível do serviço, tá? Conforme essa classificação é feita bem direitinho, é possível sempre ter uma melhor assistência aí quando se tem tudo organizado em qualquer ambiente de trabalho. Outro tipo de classificação, o material ele pode ser classificado por tipo de demanda, por demanda não previsível, materiais críticos, pelo nível de parecibilidade ou peculiaridade, acabei voltando aqui, por tipo de estocagem, dificuldade de aquisição e pelo tipo de mercado fornecedor. Então, cada uma dessas etapas corresponde a um tipo de a uma forma de classificação desses materiais. Tipo, essa demanda não previsível é aquele material que a gente pode vir a precisar. Né? Materiais críticos, aqueles que têm geralmente um risco crítico, né? Que precisa ser manuseado com muito cuidado e até oferece risco também àqueles que o manuseiam. Pelo tipo de estocagem, pelo nível de peculiaridade, periculosidade, que também é um tipo crítico, né? Pela forma como ele pode ser manuseado, aquilo que ele pode prejudicar a pessoa que está manuseando. Tipo de estocagem, que é onde pode ser, tipo, material tal tem que ficar sempre num lugar seco, sem umidade. Ou o outro, ele pode ter um pouco de umidade, que não vai alterar na sua forma estéril, tá? E também classificado por dificuldade de aquisição, tipo aqueles materiais que é comprado uma vez e ele sempre tem que ser esterilizado para reutilizar. Um exemplo aqui, equipamento de videocirurgia, aqueles que são feitos com as tesouras e pinças, né?
São feitas pequenas incisões, geralmente no abdômen do paciente, e o médico só colocam aqui e ficam mexendo aquelas tesourinhas, muito utilizado, por exemplo, em cirurgia bariátrica, né? Ou cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, também é muito utilizado esse tipo de material, e é um material de difícil aquisição, que não é todo o médico que usa, né? Geralmente, quando é usado, só tem, no hospital onde eu acompanhei a rotina da CME, só tinham 2 kits desses. E eles tinham que ser esterilizados, porque ia ter mais uma cirurgia, os 2 equipamentos estavam para ser esterilizados, ia ter mais uma cirurgia e não tinha mais o equipamento. O cirurgião teve que esperar para poder ele fazer a cirurgia, porque só tinha aquele material. Porque é um material de difícil aquisição, um material que tem que ser limpo com muito cuidado, tá? Porque qualquer coisinha pode entortar, pode mesmo quebrar. Então, é um material assim que além de difícil aquisição, tem que ter muito cuidado para o manuseio, pelo fato de ser difícil de ser encontrado também, tá? E pelo tipo de mercado fornecedor, né? Às vezes, esse material aqui ele vem do exterior, não é uma coisa que se encontra no Brasil, leva um mês para chegar. Também está envolvido na difícil aquisição, né? Se o mercado fornecedor é internacional, e tem que se ter muito cuidado com esse tipo de material, né, na hora da classificação, para que não venha estragar. Espero que eu tenha sido clara. E aqui nós temos a classificação ABC, onde a classe A se configura o material mais importante e que deve ser tratado com atenção especial. Representa um valor maior em termos de consumo, sendo o de menor quantidade. Não sei se deu para entender aí. Ele possui maior valor quantitativo, né, sendo de menor quantidade. Ele é usado em pouca quantidade, porém tem um valor alto, tá? Classe B é o grupo de itens que vivem numa situação intermediária entre os de classe A e classe C, tá? Ele não é nem tão importante, nem é menos importante. Ele é, assim, de importância média. A classe C corresponde aos materiais menos importantes, representando o menor valor de consumo, porém estão em maior quantidade. Financeiramente são menos importantes, o que significa uma menor atenção em seu o que justifica uma menor atenção em seu gerenciamento. Tipo, compressa. Compressa é uma coisa de pouca importância e é, de certa forma, barato e é usado em grande quantidade. Toda e qualquer cirurgia é usada a gás. Pelo menos uma cirurgia pequena é utilizada a gás, tá? E por serem, de certa forma, financeiramente menos importante, pode-se talvez justificar a menor atenção em seu gerenciamento. Tipo assim, essa daqui sujou tanto, não vou me preocupar em sujar essa daqui, porque eu posso jogar fora, né? Pode ser substituída. Por exemplo, um banho no leito, que é muito utilizado com pressa, algumas vezes não dá para aproveitar. Você vai limpar o paciente, tem muita secreção ou excreção do paciente. Não, essa daqui não dá para ser reutilizada, você não joga no hamper, você joga no lixo infectante, tá? Mas na frente nós vamos falar sobre essa classificação de lixos. Mas você acaba não se preocupando tanto ali com a preservação daquele material. Você se preocupa em deixar o paciente bem, tá? Não exatamente na conservação daquele produto em si, tá? Mas, lembrando aqui que esse exemplo que eu dei de compressas, elas em cirurgias precisam ser estéreis. Para banho, não precisa ser estéril, tá? E na CME, geralmente, eles têm essa separação.
Eles deixam essas aqui, as gases mais velhas, algumas rasgadas, ficam para banho, e essas outras inteirinhas, bonitinhas, que ainda estão conservadas, vão para autoclave para serem esterilizadas e reutilizadas. Correto? E nós temos também a classificação XYZ, onde a classe X são materiais que podem faltar sem acarretar prejuízo ao funcionamento de uma empresa, apenas pelo fato de poderem ser substituídos com facilidade. A classe Y corresponde ao nível de criticidade médio, por poderem ser substituídos por itens da mesma equivalência, né? Ou seja, é material que é um material necessário, porém tem um material equivalente para que ele possa ser substituído caso falte, né? Já a classe Z corresponde aos mais críticos, onde sua falta pode provocar transtornos e até a paralisação total de atividades básicas e essenciais, tá? Colocando em risco a vida das pessoas. Esse aqui é um tipo de material que ele não pode faltar de jeito nenhum. Não existe funcionar, por exemplo, o centro cirúrgico sem esse material. Se não tiver esse material, o centro cirúrgico não funciona. E se o médico está lá com a mão dentro do paciente e desse material não tem? O paciente pode morrer, né? Então, assim, materiais da classe Z são aqueles que oferecem risco à vida das pessoas no caso da sua falta, né? Ele não pode ser substituído por similares. Pode até existir um similar, mas ele de uso imprescindível, ele não pode ser substituído, ok? E sobre o transporte de materiais, eles são transferidos ou transportados de um local para o outro pela equipe de enfermagem por meio de carrinhos ou bandejas ou sacos plásticos. Já os contaminados e perfuro-cortantes têm um destino apropriado. Ficou a pontuação errada aí, me perdoe. E uma equipe para coletar e levá-los em seus devidos lugares, pois não podem ser desprezados juntamente com os lixos comuns. Eita, que eu já errei bonitinho aí. Perdoe, gente, os erros de ortografia, os erros de pontuação, que eu fui displicente, né, nesse slide, tá? Não preste atenção, né, nesse pequeno detalhe aí. Mas vamos lá. O transporte de materiais podem ser feitos em qualquer um desses 3 itens que nós temos aí, tá? Podem ser feitos tanto aqui nesse carrinho ou numa bandeja individual, como a que está aqui acima desse carrinho, tá? Ou num cesto também. Tem locais que tem um cesto, tipo cesto de supermercado, aqueles cestinhos de compra de supermercado, para estar fazendo o transporte desse material. Esse aqui do meio, ele geralmente é usado pelo pessoal da lavanderia, tá? Que é onde é colhido o material dos hampers. Não sei se vocês conhecem o hamper, que é um cesto de roupa suja, só que de tecido, que existem nos hospitais e algumas clínicas ambulatórias também. UPAs, que são centros de urgência e emergência, onde são colocados lençóis, compressas, roupas contaminadas, e dali elas vão para lavanderia. E o pessoal da lavanderia usa geralmente esse carrinho aqui fechado para fazer o transporte desse material. Temos aqui também uma caixa térmica, que é comumente utilizado para transporte de material biológico. Tá? O material que precisa ser resfriado e não pode perder aí, que precisa aí de uma conservação de temperatura, tá? Para o transporte de resíduos hospitalares é necessário primeiramente separar os resíduos de forma correta.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, isso mesmo. O lixo hospitalar possui 5 classificações diferentes, onde a classe A são resíduos que representam algum tipo de agente biológico que pode ou não ser infectante. A classe B, que são materiais que possuam agentes químicos que coloquem a saúde pública ou o meio ambiente em risco, tá? Aqueles que não podem ser manuseados de qualquer forma, de jeito nenhum. A classe C, que são produtos que contêm um nível alto de radionuclídeos, tá? Produtos radioativos também, que devem ser coletados por equipe especializada. O grupo D, de resíduos provenientes de atividades humanas, como, por exemplo, papel higiênico, copo descartável, entre outros, é o chamado lixo comum, tá? E o grupo E, que são agulhas, bisturis, entre outros materiais perfurocortantes, como ampolas quebradas, outros frascos de remédio, né, e coisas afins que precisam ser dispensados aí, que possam causar um acidente por perfuro-cortante, tá? E aqui nós temos os exemplos da classificação propriamente dita, né, de material hospitalar, de resíduos infectantes. Nós temos aqui a representação do grupo A, que, por exemplo, pode ser uma perna amputada, um pé diabético que foi amputado, por exemplo, né, sangue, todo o resíduo com risco biológico, pode ser aqui uma clínica veterinária, por exemplo, um bichinho que morreu. Eles vão descartar a maneira de falar, tá, gente? Não me considerem desumana por estar falando assim de animais. Um bichinho que morreu e como o dono não quis levar para fazer o procedimento que fosse, né, de despedida do animalzinho, eles acabam colocando esse animalzinho no grupo A de resíduos clínicos hospitalares, né, classificado com risco biológico, porque ou pode ser também que seja só a patinha, né, do bichinho, no caso aqui, vamos supor, de uma esterectomia, de um canino fêmea, né? Aí, amputamos porque estava com miomas. Vai ser descartado no resíduo do grupo A de risco biológico, tá? Que é representado pela cor de saco branca, que deveria, né, ser descartado no saco branco, tá? O grupo B são resíduos com risco químico, que podem ser seringas utilizadas com algum material, ampolas, frascos de remédio, algum outro frasco, né, que foi utilizado aí para fazer alguma mistura química, né? E ele é representado, deve ser descartado, né, no lixo tóxico com risco químico, geralmente é representado pela cor laranja ou vermelha. Em alguns lugares se classifica ela como vermelha e não como laranja, mas aí a gente tem o laranja, tá? Grupo C são rejeitos radioativos, usados apenas em indústrias químicas de alta complexidade que mexem com algum material radioativo, geralmente, né? Não que no hospital não possa ocorrer, mas é quase inexistente. E é representado aí deve ser descartado aí nos resíduos radioativos, representado pela cor roxa, né? No saquinho de cor roxa. E nós temos o lixo, o resíduo do grupo D, aqui, que são resíduos comuns, que devem ser descartados geralmente no saco preto, tá? Nos hospitais, tem alguns hospitais que acabam utilizando o saco branco, tanto para lixo comum quanto para lixo infectante, o que não é correto, tá? Vocês vão ver aí na rotina, do dia a dia, de trabalho, muito disso. Não obedecem essas corzinhas aí. Não, gente, porque a nossa realidade é diferente. Nem sei.
nem sempre dá para fazer como está na literatura. E nós temos, por último, o grupo E, que representa os resíduos perfurocortantes que devem ser descartados, né, no saquinho amarelo. Mas o correto é que seja descartado nessa caixinha amarela aqui, tá? Porque nessa caixinha amarela, essa caixinha amarela é própria para o descarte de perfurocortantes. Tem a forma correta de montá-la, tá? Tem toda uma proteção por dentro, não é só isso que vocês estão vendo por fora e pega e joga lá dentro. Não é assim. Tem essa linha aqui, ó, perto do nome grande, acima, do Scarpec, né? Que representa o limite de até onde ela pode ser, até onde pode ser colocado resíduos perfurocortantes nela, tá? Então, chegou até aqui, fecha ela, isola direitinho e deixa a equipe responsável pela coleta vir buscar, tá? Deixa no local visível onde a equipe responsável pela coleta possa vir recolher. Quando você montar isso aqui, muito importante, quando você, técnico, profissional de enfermagem ou de estética, técnico de alguma área da saúde, técnico profissional da área da saúde, for montar uma caixa dessa aqui, sempre identifique. Ah, mas eu montei mal montado. Se acontecer algum acidente, vão me culpar. Exatamente, porque você não fez serviço direito, tá? Então, toda vez que você montar uma caixa dessa, identifique e coloque a data. Coloque seu nome, geralmente a sua função, técnica Bruna Caroline, enfermeira Bruna Caroline, e a data que foi montada, tá? Essa caixa, porque às vezes ou ela pode ser descartada por tempo, às vezes, tá muitos dias aqui, ou ela pode ser descartada por estar cheia. Geralmente é descartada só por estar cheia mesmo, porque num ambiente hospitalar onde se utiliza muitos perfurocortantes, principalmente agulhas, né, todas são descartadas nessa caixinha aqui. Ampolas, vidros de material de vidro, de medicamentos, são descartados aqui, tá? Então, todo esse material perfuro-cortante é descartado nessa caixinha. E essas imagens não tem na apostila, tá, gente? Então, se vocês quiserem tirar print aí, tirar foto, fiquem à vontade. Pausem o vídeo, fiquem à vontade. Prosseguindo, falando sobre descontaminação prévia, que nada mais é do que o procedimento utilizado em artigos contaminados por matéria orgânica, como sangue, pus, secreções corpóreas, para destruição de micro-organismos e patógenos na forma vegetativa, ou seja, não esporulada, antes de iniciar o processo de limpeza. Tem por objetivo proteger as pessoas que irão proceder à limpeza destes artigos. A descontaminação prévia, ela não é, hoje em dia, ela não é tão utilizada, não. Nem se fala muito em descontaminação prévia. O que seria isso? Sair lá do centro cirúrgico, vai para o expurgo, e lá mesmo no expurgo passaria uma água. Literalmente isso, passar água. Né? Porque a limpeza, ela vai ser feita com produtos específicos, muitas vezes produtos direcionados só para desinfecção ali daquele material, tá? Até porque na CME é utilizado substâncias próprias para desinfecção e descontaminação desse material, tá? E hoje em dia quase não se é utilizada, mas ainda se é comentada, tá? Descontaminação prévia. Então seria isso, tipo, como você está vendo aí na imagem, o material cirúrgico mesmo, de aço, você coloca num cesto, numa espécie de peneira, e passa a água assim, né, embaixo da torneira e pronto. Isso é uma descontaminação prévia. Ou você pode jogar uma água com sabão ali por cima, sabão comum mesmo, e jogar ali por cima. Geralmente isso tudo é feito na CME, tá? Não se comenta tanto essa etapa de descontaminação prévia,
mas ela ainda pode ser feita aí antes de meter de fato a mão na massa, né? Que é muito importante. Você não vai jogar uma coisa cheia de sangue diretamente ali na substância pá, não. Tem que ter essa limpezazinha prévia, tá? Só para limpar mesmo, tirar o grosso. Descontaminação prévia, digamos que é isso, é tirar o grosso, tá? E a esterilização, propriamente dita, né, é o processo que visa a destruição de todas as formas de micro-organismos presentes nos artigos. Um produto para a saúde é considerado estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos micro-organismos que o contaminaram é de 1 em 1 milhão, tá? Para que seja feito de forma correta, deve-se utilizar as autoclaves que existem em dois tipos. A gravitacional, que funciona por injeção de vapor na câmara, que força a saída do ar frio por uma válvula localizada na sua parte inferior, tá? E nesse processo pode formar bolhas de ar nos pacotes que impede, de certa forma, a esterilização, podendo ter um tempo mais longo, tornando o ciclo mais demorado, tá? A Anvisa, datada de 2009, indica que esses equipamentos não sejam mais utilizados, ou seja, a autoclave gravitacional ela é um material que caiu em desuso, tá? Pelo fato de acontecer isso aqui, né? Formar bolhas nos pacotes, impedindo ou retardando o processo de esterilização, tá? Essas bolhas aí, elas impedem que o calor, geralmente o calor, entre para fazer o processo de esterilização como tem que ser feito. E tem-se também o que é mais ou unicamente utilizado aqui, a autoclave pré-vácuo, que funciona por meio de bomba de vácuo, onde o ar é removido de dentro dos pacotes e a serem esterilizados e da câmara. Tendo menor ou nenhum índice de bolhas, tá? A de pré-vácuo, em vez de ela formar essas bolhas, ela só seca diretamente o pacote, tá? Favorecendo que a temperatura correta entre na embalagem, iniciando e fazendo ali de forma correta o processo de esterilização, tá? Mais detalhes sobre isso aí, porque eu não coloco tudo no slide, tá? Eu coloco só umas pinceladas do assunto. Algumas vezes coloco tudo que está na apostila, mas geralmente coloco só a parte que está na apostila. Mais detalhes sobre as autoclaves aí tem na apostila, tá? E aqui nós temos as temperaturas utilizadas em cada um dos tipos de autoclave, né? Na gravitacional, a temperatura é entre 132 e 135 graus Celsius e o tempo de exposição é de cerca de 10 a 15 minutos, tá? Pode ser também de 121 a 123 graus, onde o tempo de exposição vai de 15 a 30 minutos, tá? E na autoclave de pré-vácuo, ela vai de 132 a 135 de 3 a 4 minutos. Aí o que eu falei anteriormente, né? Que ela é muito mais eficiente. Ela chega à temperatura ideal para esterilização do material em muito menos tempo. Tá? Então, ela é muito mais rápida e faz um serviço, consequentemente, mais eficiente, né? Essa tabelinha tem na apostila, viu, gente? Recomendações para esterilização a vapor saturado sob pressão. Tem também a forma com que você deve manusear tudo aquilo que passa pela autoclave, né? Você deve dispor os pacotes de forma vertical para facilitar a entrada e circulação do vapor. Quando você for colocar o material para esterilizar, né, você tem que colocar de forma corretinha a facilitar o vapor e o vácuo passar ali entre essas embalagens, tá? A temperatura e o tempo previsto, bem como a eliminação do ar.
disposição correta na autoclave evita a ineficiência da secagem da carga. Tá? Ou seja, se você empilha na posição correta, se você coloca na posição corretinha, isso facilita e aumenta a eficiência do processo de esterilização, tá? A carga na autoclave deve ser distribuída de uma maneira uniforme e não deve tocar nas paredes internas, ou seja, você tem que colocar uma quantidade limitada dentro de cada autoclave, né? Tá? Geralmente as autoclaves, elas se parecem, as de hospitais, elas se parecem com grandes geladeiras gigantescas, tanto em largura, altura e comprimento, tá? Onde são colocados aí os materiais dentro de uma coisa específica. Tem uma grade, né, que é onde é colocado o material, e você não pode colocar demais, né? Senão a chance aí de ficar 100% esterilizado diminui. Aqui, gente, não estão todas as recomendações, tá? Eu coloquei só algumas, as demais estão na apostila. Se possível, utilizar cestos aramados para a colocação dos pacotes, como eu falei, para uma melhor divisão, né, desses pacotes. Utilizar no máximo 80% da capacidade da câmara do equipamento, que isso vai facilitar, né, as recomendações anteriores, que é não, como é que eu posso dizer, distribuir bem e não tocar nas paredes internas, tá? Se recomenda também realizar anotações de todos os parâmetros durante o ciclo em impresso apropriado, ou seja, você vai anotar desde o início do ciclo, temperatura. Eu vou mostrar mais à frente a ficha direitinho de anotação desses dados, tá? E os pacotes, após o ciclo completo de esterilização, devem ser resfriados naturalmente antes do manuseio para reduzir o risco de obtenção do pacote molhado. Quando o pacote do material sai de dentro da autoclave, geralmente ele está suado. O que acontece? Ou você pega ali, você pega e deixa a autoclave, tira geralmente é empurrado um carrinho lá dentro, né? Você tira aquele carrinho e coloca outro para esterilizar outro material. E aquele carrinho ali você vai afastar ele, deixar o material num canto específico para que ele possa esfriar naturalmente. Não se pode utilizar nenhum outro tipo de máquina para fazer esse resfriamento de forma mais rápida, porque isso pode interferir e muito na qualidade da esterilização daquele material, tá bom? Porque ele acaba saindo um pouco úmido de lá de dentro. Que como dentro da autoclave há muito vapor e pressão, né, acaba ficando aí um pouquinho suado, mas essa umidadezinha, ela sai conforme a secagem natural do pacote do produto, tá bom? Toda esterilização, ela tem um prazo de validade. Ali, cada artigo de categoria e classe específica tem um prazo de validade. Não é o mesmo para todos. Nem sempre é o mesmo para todos. A maioria, sim, mas nem sempre é o mesmo para todos. Tipo, material, uma caixa de cirurgia ortopédica. Uma caixa de material de cirurgia ortopédica foi esterilizada hoje, não foi utilizada, se daqui 3 dias, eu não lembro bem, gente, se é 3 dias, mas em 3 dias, se ela não for utilizada, ela tem que voltar para a CME e passar por todo o processo de esterilização novamente. Ok? E aqui, o prazo de validade dos materiais esterilizados está relacionado à integridade da embalagem, ausência de rasgos, perfurações e fissuras, ausência de manchas ou umidade no pacote, ausência de sujidade no pacote, presença da ativação do integrador químico e local de armazenamento. Apesar de tudo isso, mesmo que não tenha nada disso, todo o produto, como eu falei, tem um prazo determinado. 3, 5 dias, 7 dias, não utilizou, volta para a autoclave, tá? Volta para a CME para ser esterilizado novamente.
Monitoramento dos processos de esterilização. Nós temos 4 tipos. O primeiro deles é o monitoramento mecânico, que está relacionado ao equipamento de esterilização, onde deverão ser feitos registros de manutenção corretiva e preventiva em impresso próprio ou livro de registro de intercorrências da ACME. Esse monitoramento mecânico aqui é se a autoclave ela foi lavada, quantas vezes ela foi lavada, a data da última limpeza dela, né? Pra ver se tá tudo bonitinho, porque não é só botar ela não, é porque ela tem pressão e vácuo, e vapor, que ela não precisa ser lavada não. Todo e qualquer equipamento, tá? Utilizado principalmente para esterilização, deve ser higienizado pelo menos uma vez por semana, tá? O monitoramento físico, que deverá ser feito registro do tempo, temperatura e pressão durante todo o ciclo de esterilização, em impresso próprio pelo responsável pela esterilização, com especial atenção à fase de esterilização propriamente dita, tá? Então, aqui são os registros impressos, como, por exemplo, nessa ficha de registro de resultados aqui. Aqui, essa ficha, ela mostra o dia da semana em que foi feito, eu passando a mão na tela, achando que vocês vão ver. Aqui, ó, o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A data que foi feito, dia 29, dia 30, dia 1º, né? O tipo de quê? Enfim, o tipo de alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo ler, tá? A temperatura ao qual o material foi exposto, aqui no caso 129 graus Celsius, tá? A pressão de quilograma por metro quadrado ou metro cúbico, que aqui no caso é 1,7, tá? E o tempo total, o tempo de ciclo total com secagem, tá? Aqui, então aqui vai colocar quando se iniciou, quando terminou todo o procedimento, tanto o processo de esterilização, né, quanto aí a secagem total do material, tá bom? Geralmente aqui nesse registro está mostrando que é 1 hora. Aqui do outro lado a gente vê os selozinhos. Esses selos aqui correspondem ao material que a gente tem que colocar dentro, é o selozinho que a gente tem que colocar dentro do desculpa. Deu uma coisa aqui agora. Ele vai dentro da autoclave junto com o material, que é um selo de garantia da esterilização, tá? Depois você coloca aqui o resultado, se é aprovado ou rejeitado, tá? Conforme a cor aqui da etiqueta. E a assinatura de quem fez, tá? A assinatura de quem fez esse registro aqui. Ok? Vamos adiante. Temos também o monitoramento químico, que atualmente utiliza-se apenas o indicador químico classe 1 de processo, que tem tintas termocrômicas, substância que sofre reação em mudança de ambiente térmico, que tem os objetivos de identificar e diferenciar os produtos para a saúde que foram processados e os que não foram, tá? Estão presentes nas bordas do papel o grau cirúrgico. Ou seja, aqui é um papelzinho que vai com uma corzinha onde fala assim, ó, tá de cor tal, tem que ficar da cor tal. Então, se não estão iguais as cores do antes e depois ali, não está esterilizado, tá? E é colocado isso, se não me engano, esse monitoramento químico, esse indicadorzinho é colocado dentro de cada um dos pacotes que vão sendo esterilizados, tá? Cada embalagenzinha de cada produto é colocado. E tem também o monitoramento biológico, que é realizado por meio de indicadores biológicos contendo uma população de 10 quintos a 10 sextos de micro-organismos
esporulados resistentes ao agente esterilizante. Ou seja, coloca uma ampolazinha, vou mostrar aqui para vocês. Coloca uma ampolazinha, geralmente nessa mini incubadorazinha aqui, ó, vocês estão vendo. Coloca dentro da autoclave, junto com todo o material, tá? Lá dentro tem micro-organismos, uma quantidade aqui, essa quantidade aqui, de micro-organismos esporulados, ou seja, vivos, que são resistentes ao agente esterilizante, né? A forma de esterilização. Ou seja, um indicador bem potente. E ele tem que mudar de cor. Se vocês pesquisarem mais direitinho, essa imagem aqui também ela não tem na apostila, tá? Se vocês pesquisarem direitinho, vocês vão ver as ampolas bonitinhas que são utilizadas nesse procedimento aqui. Na aula prática, também acredito que do centro cirúrgico, a professora vai explicar para vocês todo o passo a passo direitinho, que cor que tem que ficar e tudo mais, né? Para poder essa esterilização ser 100% confiável, tá? Tem esse selozinho aqui, que é o selo que vai dentro de todas as embalagens, tá? De todos os pacotes de material que vai para esterilização. Tem esse outro aqui, que é um selo maior, onde ele também tem que mudar de cor, que ele geralmente é o que é colocado nos registros, anotações num caderno específico, né, da CME, próprio da CME. Ou pode ser esse aqui, esse primeiro, ou pode ser esse terceiro aqui, que vai dentro das embalagens, tá? Tem aqui os pacotes, os envelopes específicos para esterilização, o indicador biológico, que é mais dessas ampolazinhas aqui, tá? Essa aqui é a mini incubadora, que pode botar dentro. E aqui as ampolazinhas, de fato, com os micro-organismos, tá? Tudo, gente, também vai variar de acordo com a marca. Tipo essa marca aqui, ó, diz que tá amarelo, e esse amarelo tem que ficar preto. Se esse amarelo, no fim do processo, não ficar preto, então não foi esterilizado, tá? Então vai depender muito da marca. Tem umas marcas que vêm, diz que tem que ficar marrom, outras que diz que tem que ficar roxo. Por aí vai depender muito da marca, tá? Essa questão da cor aí do indicador químico de esterilização. Sim, tá aí as ampolazinhas. Eu pensei que não tinha colocado, não, mas eu coloquei. As ampolazinhas com os micro-organismozinhos, tá? Elas são muito bem protegidas, não são abertas de forma nenhuma, tá? Elas devem sempre ser manuseadas assim, ó. Você pega assim. Dessa forma assim. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Meu gato me ama pela porra. Você deve sempre pegar ela assim, ó. Tá vendo? Olha no cantinho aí como é que eu tô fazendo. Deve sempre ser manuseado dessa forma. Nunca pegar dessa forma assim. Nunca. Sempre você pega assim, tá? No topo e no fundo. Sempre manusear ela dessa forma com luva. Nunca assim. Vocês vão aprender que tudo na CMS faz de luva, viu? Então tá aí é uma marca específica, tá? E também, como eu falei, pode mudar de acordo com a marca do fabricante, tá? De acordo com o hospital que você trabalha e o fabricante aí, tá bom? E as cargas não devem ser liberadas quando houver alteração nos parâmetros físicos, no tempo, temperatura ou pressão, tá? Tipo, se tem um padrão ali, onde, como eu mostrei naquela ficha, se tem um padrão de temperatura, de pressão, onde é aprovado, né, aceito a esterilização, e você notou que há uma alteração nesses parâmetros, o material não deve ser liberado, ele deve ser revisado, tá? Os indicadores químicos, quando os indicadores químicos presentes no papel de grau cirúrgico sugerem que o material não foram expostos à esterilização. Aquele selozinho que eu falei para vocês, tá? Aqui, que tem a bolinha que muda de cor.
que eu mostrei anteriormente. Esse aqui, ó. Opa. Esse aqui do cantinho, tá? Que é de amarela para passar para preto. Ele vai lá dentro do pacote cirúrgico. Se o médico abrir lá, viu que não, o médico, o instrumentador, né, abriu lá e viu que não mudou de cor, então ele devolve para a CME e pede outro. Né? E se, quando ele abrir não tiver com o selo correto, o indicador químico, sugerir que o material não foi esterilizado, vai ser devolvido, tá? Ah, Bruno, mas não deve ser liberado nem da CME, só que não tem como você saber, de certa forma, tá? Porque aquele que vai dentro do pacote, você não pode abrir antes de dispensar ele. Ele tem que ficar do jeito que tá, porque uma vez que você abre, ele já contamina. Então, tem que ir fechado, chegar lá o médico, não está esterilizado, ele volta para a CME, pede outro, tá? E também quando o indicador biológico der resultado positivo, ou seja, aquela ampolazinha, o teste daquela ampolazinha der positivo, ele tem que dar negativo, tá? O resultado do indicador biológico tem que ser sempre negativo. Se der positivo, tá? O material não pode ser liberado, ele tem que passar novamente pelo processo de esterilização. Tem mais detalhes sobre esse processo. Logo após essa parte aqui na apostila, tem o passo a passo bonitinho, né, de como é feito esse processo do indicador biológico, tá? Só o indicador biológico que tem lá, não tem os outros, mas tem o passo a passo de como fazer esse processo do indicador biológico, tá? Se a carga for liberada antes dos resultados do indicador biológico e posteriormente esse indicar falha no processo, todos os materiais, desde a última carga, deverão ser recolhidos e considerados não estéreis. O indicador biológico ele tem um prazo. Depois que ele sai ali da CME, já tem lugares que às vezes eles colocam primeiro só o indicador biológico para ver se a autoclave está funcionando. Colocou lá, funcionou, coloca um antes de botar o material, enquanto tá ali preparando, empacotando, tá lá o material biológico passando pelo processo de esterilização para ver se a autoclave está funcionando. Depois, pega e coloca outro. Aliás, depois disso, até onde eu me lembro, né, pelos meus estágios, aí é que o material vai, tá? Só que, geralmente por conta do tempo, o material não esterilizado vai para a autoclave antes do resultado químico sair. Mas o correto é esperar que o resultado biológico, químico, o resultado do indicador biológico saia, né, que a ampulazinha mude de cor lá, conforme a descrição do fabricante, para que aquele material que passou pelo mesmo procedimento possa ser considerado estéril, tá? Os monitores mecânicos, físicos, químicos e biológicos devem ser utilizados de forma rotineira, a fim de determinar a eficácia do processo de esterilização ou presença de falhas, tá? Devendo os resultados serem arquivados por 5 anos e com ciência do enfermeiro. Todo aquela ficha lá que eu mostrei para vocês de anotação, do passo a passo do procedimento, ela deve ser registrada no livro de ocorrência da CME e deve ser guardado por no mínimo 5 anos. Qualquer coisa que acontecer com o paciente daquele lote, não foi utilizado, foi aquele lote, aquele coisa do material dia tal. Deu problema, a paciente pegou infecção, desenvolveu sei lá o que, tanto tempo depois da cirurgia. Aí vai lá, claro que tudo isso envolve uma burocracia gigantesca, tá? Mas vai lá e consultar esses arquivos para ver, né, se houve alguma falha ou não, tal. E tudo isso o enfermeiro ele tem que estar ciente, porque é ele que assina, tá? Geralmente quem faz esse registro aí ou é um técnico de enfermagem supervisionado pelo enfermeiro, ou é o enfermeiro mesmo. Ele pode e tem livre
acesso para fazer esse registro a próprio punho, tá? No caderno de ocorrência, que aliás só é feito a próprio punho, são poucos materiais impressos colocados no caderno de ocorrência da CME, certo? E tá aí uma pequena e linda atividade, na qual eu vou receber hoje, até as 8 da noite, para quem está me assistindo de manhã. Para quem está me assistindo de tarde, até as 8 da noite também. Se você não conseguir entregar hoje essa atividade, você só vai me mandar segunda-feira, tá? Na semana passada houve muita divergência. Professora, eu não consegui. Professora, eu tive problema tal e não sei o que, pois dessa vez eu vou facilitar, tá? Até segunda-feira, se não der para me entregar hoje no sábado, eu recebo segunda-feira. Não me mandem nada no domingo. Eu não vou responder ninguém, tá? Não vou responder ninguém. E aí, eu vou corrigir e anotar o ponto direitinho e estudem para a prova, como eu falei no início do vídeo. Próxima aula está programada a prova, aula de revisão e prova, então estudem, assistam a aula de novo, assistam as aulas anteriores, tá? Que vai refrescando a memória aí, você que não tem apostila, tá? Eu vou procurar não colocar nada que eu não dei nos slides na prova, e se eu der, você tem que ter apostila, tá? Pode ser que eu bote uma ou outra coisa que eu falei, mas não coloquei no slide, tá? Então, não se atente só ao slide, estude pela apostila também, tá bom? Então, até o dia da nossa prova, eu aguardo vocês, tá bom? Um cheiro e qualquer dúvida, estou no WhatsApp para responder em horário comercial apenas.